Olá, eu sou Ana Luísa, trainer internacional de programação neurolinguística, represento o Dr. Richard Bandler aqui no Brasil, que é a mente criativa e co-criador da programação neurolinguística. E o vídeo de hoje é para que você possa se sentir muito bem. Você sim vai saber sobre perguntas e respostas que normalmente se tem com relação à programação neurolinguística. Bora lá então para a nossa primeira pergunta. Ana, o que é PNL e para que ela serve? Bem, a PNL é um conjunto de técnicas e estratégias baseadas na sua comunicação interna, comunicação externa, e justamente ela serve para você mudar. Sim, é um processo de mudança. Há muitos anos, há 50 anos, o Dr. Richard Bandler vem aprimorando a tecnologia da programação neurolinguística. Então, baseada anteriormente em grandes terapeutas da época e hoje na neurociência aplicada. Portanto, o que você vai ganhar? Para que ela serve? Para você, por exemplo, mudar sua comunicação, mudar a sua percepção sobre o mundo, se relacionar melhor, autoconhecimento, inteligência emocional. Quantos de nós precisamos de inteligência emocional? E mais do que isso, propósito. Ela te propõe entender o que você vai fazer da sua vida, para que você está aqui, para que você serve. É interessante pensar por esse lado, para que eu sirvo nas minhas relações? E a PNL te proporciona isso, te trazendo um ambiente muito seguro a respeito de uma autodescoberta, um autogerenciamento, uma autoliderança e dos outros também. Bora para a segunda pergunta, vamos lá. Quais são os benefícios da PNL? Isso é bem interessante. A resposta a ela é bem comprida. Eu vou tentar encurtar um pouquinho aqui para que você possa ter mais dinamismo nesse vídeo. Bem, a PNL, se você for perceber, ela vem com uma forma de solucionar problemas, então a gente foca na solução. Muitas pessoas não sabem muito bem o que é PNL. Vamos pensar que é uma reeducação da mente. Você vem com vários programas desde a sua infância. Chega na vida adulta e fica pensando, por que eu tenho essa trava? Por que eu tenho esse medo? Isso foi colocado lá atrás, talvez quando você era pequenininho, de 6 anos de idade, é o que normalmente acontece ali, da infância, primeira infância até os 10 anos de idade, onde são implantadas muitas coisas dentro da gente. Comportamentos ruins, por exemplo, roer unhas. Poxa, passei minha vida toda roendo unha, não sabia nem o que era não roer unhas. Eu trabalhei com a PNL e dissolvi esse padrão comportamental que estava ligado a muitas outras coisas. Então você vai ter muitos benefícios. Comunicação, como eu mesmo falei anteriormente, resolver seus medos, trabalhar com relação ao que você deseja na sua vida. Então, o que eu percebi quando eu a conheci foi descortinar minha vida. Eu botei muitas cortinas por medo de julgamento e agora eu vou descortinando ela. Na medida em que eu vou aprofundando a PNL, eu vou descortinando essa vida e vou percebendo qual é a minha essência. Também te conduz a um caminho bem legal sobre o que você quer para você. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente e dizem assim, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que é felicidade. Pois bem, então a PNL te proporciona esse benefício também, direcionar você num caminho para que você encontre a felicidade. Porque, afinal de contas, muitas pessoas acham que são felizes, e aí quando elas entram na PNL, elas percebem, cara, eu tava muito na zona de conforto. Sim, a gente vai tirar você da zona de conforto e vai proporcionar uma alavancagem de vida. Então, basicamente, os benefícios são de uma autogestão. Você vai se desvencilhar de coisas que você vem trazendo do passado, que é o que eu chamo de algemas mentais. O que são algemas mentais? Seus pensamentos limitantes. Você às vezes está algemado nisso. E você vai se desvencilhar disso e poder viver a vida que você tanto deseja. Eu posso dizer, isso aconteceu comigo. Queira você saber de uma controladora de plantão, medrosa pra caramba e não tendo a percepção sobre o outro para alguém que hoje acolhe e ajuda a alavancar vidas, tá bom? Então, benefícios são esses. Vamos pro próximo aqui. Como é feito a PNL? É interessante essa pergunta porque, na verdade, as pessoas acham que pode ser uma coisa, né? Na verdade, é um estado de ser. Eu acho que PNL é muito sobre você passar pela experiência e sentir como seja um estilo de vida, onde você vai ter sempre uma autopercepção, um autogerenciamento, uma busca contínua de aprimoramento. Por exemplo, você agora está entrando na PNL e descobre que tem esse medo, sei lá, de dirigir. Depois você percebe que esse medo de dirigir não é só esse medo de dirigir, era medo de reprovação. Então você vai ali aprimorando esse processo sempre mais e mais. Isso é interessante. Como é feito a PNL? De estratégias e técnicas. Nós temos processamentos estratégicos.
Como é que eu escovo os dentes? É um processamento estratégico. Então, dessa forma, o que você vai fazer? Você vai entender esse programa, aperfeiçoar e perceber. Nossa, eu sempre coloquei a pasta de dente antes de botar ela na água. Então, agora eu percebo que botando na água eu sou mais eficiente. Essa é a percepção com relação ao que serve a PNL. Então, é um conjunto de técnicas e estratégias que vai fazer você alavancar. O que é uma técnica de PNL? Quais são as principais técnicas de PNL? Olha que pergunta interessante. O que é uma técnica de PNL? É um passo a passo. Na verdade, ela é baseada em um processo de comunicação, acuidade sensorial, autopercepção e, logicamente, uma visão de futuro. Em cima de tudo isso que eu falei, existem várias técnicas de programação neurolinguística. E a gente pode dizer que não tem certo ou errado na PNL, tem o que dá mais certo e o que não dá tão certo assim. Eu vou aqui citar algumas técnicas que corriqueiramente eu uso e que eu amo de paixão. É lógico, as âncoras é uma delas. Tem várias âncoras, colapso de âncora, cadeamento de âncora simples, slider de âncora, então ancoragem é muito bom. Timeline, nós temos a mudança de história pessoal, nós temos a própria técnica do rapport, que é muito falada no processo de vendas. Nós temos a mudança, nós temos a estratégia Disney, que eu gosto bastante, embora não seja do Dr. Richard Bandler, eu gosto bastante, utilizo na criatividade. Nós temos também a visualização, a ponte ao futuro. Vixe, nós temos tantas técnicas, tantas estratégias que nos proporcionam ali navegar em várias frentes para justamente ajudar a qualquer pessoa que está precisando. Aquela pessoa que quer mudar. Porque aquela pessoa que não quer mudar é porque ela está ganhando com isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação àquela pessoa que a gente quer que ela mude e ela não quer mudar. Ela tem seus ganhos e a gente tem que também entender isso, faz parte da programação neurolinguística, tá bom? Vamos lá para a próxima. Quais são quais são os três principais objetivos da PNL? Bem, comunicação. Comunicação eu acho que é a mais importante de todas, porque é sobre você se comunicar com você mesmo e você se comunicar aqui fora. Comunicação ela é muito estratégica. Também a questão da inteligência emocional, ou melhor, gerenciar suas emoções. Quantos de nós recebem estímulos diversos e quando percebe já está imerso em uma emoção bem ruim e que tragicamente afeta nossas relações, tá? Então é bem importante. Que é mais? E mais uma que é a organização de futuro, que é um planejamento para futuro, tá? Então são essas três grandes frentes que a PNL leva, porque há muitas pessoas que estão presas no passado e ela faz esse corte. Beleza, o passado passou e essa parte melhor, né? Que você aprendeu com ele. Agora é presente e organização de futuro, tá? Beleza. Outra pergunta. Como usar a PNL na vida pessoal? Como utilizar a PNL no dia a dia? Uau! Essa pergunta ela é bem complexa, porque se você vai perceber, é muito tênue aquele entendimento sobre vida pessoal e profissional, né? O que eu faço o que eu faço o outro, se mistura ou não se mistura. Na minha opinião, nós somos um corpo só, uma mente só, as mesmas emoções. E a gente tem que saber fazer esse equilíbrio. Então, no dia a dia, vamos fazer de uma forma geral, no dia a dia, e a PNL ali, que a pessoa pergunta da vida pessoal, como é que ela pode ajudar? Primeiro, autoconhecimento. Quando você entra na formação de PNL, você já começa a se perceber. O que está me incomodando? Desde desconforto com relação à sua respiração, com relação à forma que você fala com você mesmo, essa crítica ou essa autocrítica exacerbada que te leva à autossabotagem. E aí você vai elevando esse nível para poder saber como você vai se relacionar aqui fora. Então é sobre autopercepção, percepção do outro, sobre a acuidade sensorial. O que é a acuidade sensorial que você falou aqui já? A acuidade sensorial são os nossos ouvidos escutando melhor, os nossos olhos percebendo muito mais e o nosso sentir. Sentir cheiro, sentir gosto, sentir as sensações táteis, sentir a outra pessoa. Isso é muito importante. Além, no dia a dia, a questão de empatia. Como é que eu vou engajar com as pessoas sabendo que muitas vezes ela não é do bem, sabendo que muitas vezes eu preciso me relacionar com ela e ela me fez mal. A gente tem táticas para você fazer processos de associação e dissociação. Isso aqui é uma técnica muito legal. Tá? É uma técnica bacana pra caramba, inclusive para você trabalhar resolução de conflitos, gerenciamento, né, de conflitos, é muito legal isso aqui. Além disso, a PNL também te ajuda a tirar
essas dúvidas que você tem na sua vida. Há pessoas que vivem a vida inteira com a dúvida, faço ou não faço? Aliás, elas vibram nessa dúvida. Então, a questão é tirar da sua frente um obstáculo. E a PNL vai fazer isso pra você. Então eu acredito que é muito sobre se relacionar e relacionamento íntimo também. O meu relacionamento íntimo com meu marido, assim, ó, foi incrível a mudança. Inclusive foi ele que me comprou o curso. E eu acho que ele estava super interessado nessa mudança. Ou sou eu, ou é o curso, escolha. Então eu fui lá e fiz o treinamento e me apaixonei. E mais à frente eu conto essa história pra vocês, tá bom? O que é interessante aqui é que você perceba que ela vai estar desde o momento em que você acorda ao momento em que você dorme, porque existem estratégias para dormir. Você aprende estratégias de como dormir bem. Há muitas pessoas que sofrem com insônia e se entopem de medicamento. Aí criam, ao invés de algemas somente mentais, criam algemas químicas, que são as medicações. Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, essa é a pergunta que foi respondida. Vamos para a próxima, então. Como fazer PNL para emagrecer? Que interessante. Primeiro a gente tem que entender o que é emagrecer para você. E a PNL é muito estratégica com as perguntas poderosas, né? O que é PNL? Desculpa, o que é emagrecer para você? O que é emagrecer para você significa o seu corpo, a sua cabeça, o que você quer chegar, o que você quer conquistar com o corpo que você tanto deseja. Então a gente não foca no emagrecimento, a gente foca em quem você quer ser. Tá? Sobre estilo, sobre a imagem que você quer passar, sobre a estrutura relacionada ao que significa para você ter um corpo saudável. E aí, as técnicas para você trabalhar isso. A gente tem até colapsos emocionais, a gente tem ancoragem de colapso, que é muito legal, onde você dissolve sentimentos relacionados a essa questão de compulsão alimentar. Ela trabalha também aquele negócio de procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Pois bem, é essa autonegociação. E quando a gente fala de questão de emagrecimento, ela vem muito assim relacionada à alimentação, relacionada à atividade física, relacionado a bons hábitos. E aí a gente vai quebrar essa conexão que você tem de procrastinação e os seus ganhos. E aí a gente vai trabalhar com relação à visão de futuro, ações. Não adianta teorizar. PNL não é teoria, PNL é fazer. Então, a gente vai ter timeline onde você vai ficar de pé, fazendo exercício para dissolver essa procrastinação e ter o alinhamento de futuro, familiarizando o seu cérebro. Uau! Na parte do emagrecimento, a gente nada de braçada com a programação neurolinguística. Olha que interessante essa pergunta aqui. PNL é terapia? PNL é terapia? PNL não é terapia e nunca vai ser terapia, segundo o Dr. Richard Bandler. PNL é reeducação da mente. Imagina você que você tem um comportamento ruim, por exemplo, roer unhas, e eu tinha isso, tá? O que leva você a roer unhas? A gente não vai focar no problema, do que trouxe a você isso, de onde surgiu, vai focar em como você quer ficar. Então, é visão de futuro, é reeducação da mente. Nós estruturamos essa estratégia, entendendo como você faz, né? Primeiro, o que eu faço? Depois, o que eu faço? Depois, o que leva? Quais são os gatilhos? E aí você vai começar a aplicar as estratégias, as técnicas de PNL para dissolver esse comportamento e fazer o que você quer fazer. Então, sempre pensa assim, é visão de futuro. Você entende o seu presente, aprende com o passado, mas a vibração é futuro. Nós estamos aqui de um processo estratégico. Se nós ficarmos focando na dor, nós vamos sentir a dor e ela não leva a lugar nenhum, tá? A não ser aquele negócio de você ficar ainda mais atrelado àquele problema e se sentindo frustrado por não mudar. PNL é mudança, é ação. Então, nesse momento, a PNL entra em processos terapêuticos para trazer essa ação. Eu tenho várias psicólogos, psicólogas que me procuram para aprender PNL e aplicar nas suas sessões. Eu tenho hipnoterapeutas, sim, PNL não é hipnose. Eu tenho vários hipnoterapeutas que buscam a PNL para colocar dentro das suas sessões de hipnose a PNL. Eu tenho vários terapeutas sistêmicos que pegam a PNL para colocar dentro da estrutura da sua terapia, Reiki, barras de Axis, por exemplo, constelação familiar, pegam a PNL e colocam ela ali dentro para trazer mais evolução, força, alavancagem para quem está passando por esse sistema, tá bom? Então esquece, não é PNL. Desculpa, não é terapia. E não vai virar terapia jamais. Ela vai ajudar nos processos terapêuticos. Olha que interessante essa pergunta, essa próxima pergunta. O que a PNL pode fazer com uma pessoa? Transformar uma vida. Eu fiz uma grande transformação de vida em 2016.
Quando eu tive contato com a programação neurolinguística em 2016, eu estava num momento muito difícil de vida, fazendo coisas que eu não gostaria e total zona de conforto. Ganhei de presente um treinamento e fui. Quem me presenteou? Meu marido, né? O maior interessado na jogada. E posso dizer que, e com segurança posso dizer que ela não somente me fez livrar de medos, mas também entender qual é a minha essência. Em resumo, eu fiz uma transição de vida, eu saí de um concurso público e ainda saí da cidade de Porto Alegre, vim para São Paulo e hoje sou treinadora de programação neurolinguística, treinadora de pessoas. O que tem a ver com a advogada do estado do Rio Grande do Sul? Pois é, coisas totalmente diferentes. Será que quando eu fui enveredei lá pro direito era realmente o que eu queria ou o que queriam para mim? Não sei, né? Voltando no tempo, a gente fica focando no passado. O que nós queremos é visão de presente e de futuro. Então a PNL pode transformar vidas, ela pode movimentar a sua vida, ela pode tirar lentes que estão ali riscadas e colocar lentes que você vai entender sobre o que você tem à sua frente e valorizar também quem você é. Então, eu quero que você tenha um olhar muito cuidadoso com relação à PNL. A PNL, ela vai mudar a sua essência de vida. Ela vai te transformar numa pessoa que sabe se relacionar, que sabe perceber, que sabe entender e lidar com as pessoas. Muito mais do que isso, que sabe ter amor próprio, que sabe onde quer chegar e que se desvencilha daqueles medos, daquelas algemas mentais para levar a vida que tanto desejou, né? Que tanto você desejou e não que desejaram para você. O que a PNL também pode fazer com uma pessoa? Ela pode direcionar um caminho. Só que aqui tem muito cuidado. Cuidado onde você vai aprender programação neurolinguística. Há muitas pessoas por aí que são professores de palco, mas não professores de vida. Você tem que procurar pessoas que aplicam o que ensinam, aplicam nas suas próprias vidas. Eu tenho 2 frases que eu falo sempre e eu gosto assim que todos os meus alunos usem como, vamos dizer assim, um novo mantra, né? Colocar ali no outdoor da sua testa. Casa de ferreiro, espeto é de aço. Você precisa mostrar que aquilo que você aprendeu, você faz e aí você pode ensinar. Você precisa ter dentro da sua casa, que se chama corpo, que se chama mente, dentro do seu coração, a qualidade do que você quer para as outras pessoas. Então, atualizar comportamentos, ajustar a sua vida, isso faz parte do Casa de Ferreiro Espeto de Aço. E outra frase que eu gosto sempre, que é um dito popular: santo de casa tem que fazer milagre sim. A gente tem que começar dentro da nossa casa a melhorar os ambientes. A gente tem que começar aqui, onde nós estamos, para depois sair da porta fora e poder ajudar outras pessoas. Então, muito cuidado com isso. Quando você vai procurar uma escola para aprender PNL, veja se essa pessoa é congruente. Veja se essa pessoa que vai te ensinar, ela faz isso na vida dela, ou se ela é professora de palco. E uma outra coisa importante, cuidado, que há muitas pessoas que dizem que é PNL, estão aplicando por aí, e não é PNL. Tenha certeza do que você está entrando. Tempo é dinheiro e dinheiro é tempo também. Cuidado onde você está investindo. Quem paga mal, paga 2 vezes. E ainda perde tempo. O que é importante aqui? É você saber sobre certificações e de verdade certificação internacional. Não certificação que dizem que é internacional, porque a PNL não tem um conselho de classe. Todas as pessoas aí afora podem fazer. Então tem que ter muito cuidado a referência de onde você vai fazer essa busca de ensino, de crescimento. Porque sim, pode acontecer alguns problemas por aí. E você aí, como a gente está falando de mente, né? Você ter algumas coisas colocadas aí na sua mente e você não conseguir tirar depois, como traumas disparados em cursos aí que as pessoas não sabem nem o que estão fazendo, tá? Cuidado com isso. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: quais são os 4 principais pilares da PNL? É muito parecido com a anterior, a comunicação, a acuidade sensorial, inteligência emocional e visão de futuro, tá? É muito parecido com aquela das opções, as principais formas que tem. Outra pergunta: qual profissional aplica a PNL? Na verdade, a PNL não tem um pré-requisito, tá? Veja só, eu vim do direito, há pessoas que são engenheiros, há pessoas que são médicos, há pessoas que são dentistas, há pessoas fisioterapeutas, há pais, há mães. Todas as pessoas podem utilizar a PNL. Por quê? Você está falando de comportamento, você está falando de relacionamento, você está falando da sua vida pessoal, da sua vida íntima, de pensamentos limitantes, você está falando sobre mudança, alavancagem. Então você está falando de todas as profissões, inclusive aquelas pessoas que acham que estar dentro de casa cuidando dos filhos não é uma profissão. É sim, você está sendo educadora.
né? Você não está terceirizando os estudos ou talvez o aprendizado do seu filho, que em essência, dentro de casa, a gente tem os princípios, os valores. A gente não aprende isso lá fora, a gente aprende dentro de casa. Então, queira acreditar, a PNL vai ajudar você em tudo. Tudo que você puder pegá-la para alcançar determinadas ações, você vai pegar, você vai virar estrategista. Estrategista. Vamos lá. O que mais? Olha que pergunta interessante. Essa aqui eu acho que tá muito ligada à minha vida. Como usar PNL no relacionamento? Lembra que eu disse de quem eu ganhei o meu curso de PNL em 2016? Que foi meu marido? Ele era um forte interessado na minha mudança. Muito interesse na minha mudança. Primeiro que ele disse assim, Ana, vai nesse curso que tu vai resolver tuas fobias e esses problemas de gatilho que tu dispara e fica ofendendo todo mundo. Porque a Ana era assim, né? Nem eu me conheço mais e nem quero olhar pra isso também. Mas sim, a gente tem nosso passado e a gente tem que entender que nós mudamos, tá? Então, o que a PNL vai ajudar no seu relacionamento? Aqui, vamos pegar relacionamento íntimo, tá? Porque relacionamento interpessoal eu já falei nas perguntas anteriores. No relacionamento íntimo, primeiro, ela vai te abrir os olhos para entender qual o seu propósito no relacionamento. Você está se propondo a ser um parceiro, uma parceira, uma companheira que vai alavancar o outro, ou você está se propondo a ser mãe e pai do seu parceiro, ou irmão e irmã? Tem muita diferença nisso. O que muitas vezes as pessoas pegam aí na vida e depois dizem que não tem um bom relacionamento, elas querem uma pessoa que as cuide. Mas o cuidado paterno, eu acho que não é legal isso, né? Acho que relacionamento íntimo é outra coisa. Então é um propósito, entender primeiro o propósito. Segundo, a questão das suas interações, você com você mesmo. O que você vai ser nesse relacionamento? Como é que você vai querer receber amor e dar amor? Então, aí tem muito dessa questão de mostrar a comunicação assertiva e influente. Você tendo isso na sua mão, você vai conseguir ter um relacionamento muito leve, muito tranquilo. Eu posso dizer, relacionamentos não há brigas, os relacionamentos legais não há brigas, não há discussões, não há quebra-pau. Relacionamento que é relacionamento é aquele que é leve, que há dúvidas, há a questão de interações diferentes, uma pessoa pensa de uma forma ou de outra, e isso eleva a relação, mas não briga e não falar palavras de baixo calão onde ofende a pessoa, tá? Isso não existe. A outra coisa que a PNL pode ajudar no seu relacionamento é com relação a você sensibilizar o seu parceiro e parceira sobre o futuro. Onde é que vocês querem chegar? Né? É a visão de futuro. E é interessante porque às vezes as pessoas estão só focadas no passado, no relacionamento anterior. E essa é a outra dica. Cuidado com isso. Cuidado com o que você está programado a reproduzir. Às vezes você reproduz um comportamento dos seus pais que não é legal. Às vezes você reproduz um comportamento do seu antigo relacionamento que é péssimo. Então ali é o momento de setar, entender como eu quero ser nesse relacionamento. E mesmo que eu já esteja no relacionamento, por que não arrumar o que não tá legal? Por que não resgatar a partir de você o que não tá legal? Porque às vezes a gente fica esperando pelo outro, mas o outro também tá esperando pelo outro. Então, comece com você. Isso é muito importante. E aí vem essa próxima dica, atitude. A PNL te traz atitude. E vai te trazer tantas atitudes que vai te fazer tão feliz, tão feliz. E aí essa última dica. Busque a PNL para o seu relacionamento, para que você tenha muita felicidade. Ela vai te propor isso, tenha certeza. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta seria essa última pergunta aqui, como iniciar a PNL? E eu posso dizer sem sombra de dúvidas, tá? Com a formação de programação neurolinguística. Ana, mas é um curso extenso. Sim, foi o que eu comecei. Foi o divisor de águas na minha vida. Foi aquele que eu me propus a olhar para as minhas feridas e dizer assim, ferida, que bom que você está aberta. É agora que a luz vai entrar para poder curar. Isso é muito legal. Então a PNL vai te trazer esse ato de ressignificar, essa amorosidade com você mesmo, tirar esses autossabotadores, né? Essa síndrome do impostor, da impostora que te acompanha por muito tempo, te ceifando oportunidades. Ela vai tirar algemas mentais, ela vai te propor bater asas e voar, que eu gosto de dizer que isso se chama liberdade. Então ela vai te propor essa liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de se relacionar, liberdade de não ter medo de julgamento. Então, sem sombra de dúvidas, você começar com a formação de PNL, ela vai dividir águas na sua vida. É a Ana antes e a Ana depois. Então, se você me conhece antes, sabe muito bem o que eu mudei, né? Como eu mudei. E se você me conhece só depois, pergunte pra alguém que me conheceu anteriormente como eu era. Não era nada bom. Você não ia gostar de mim.
Não ia gostar, não. Então, ela te propõe também, a formação de PNL, trabalhar a sua criatividade. Trabalhar essas questões de comportamentos ruins, como eu mesmo falei, roer unhas, remoer emoções e coisas que aconteceram recentemente ou há muito tempo. Sabe que tem pessoas que remoem muito tempo aquilo, ficam pensando e sofrendo com isso. Ela vai fazer com que você haja. Então, zona de conforto, sim, ela vai te tirar da zona de conforto. Ela vai realmente te tirar. Ela vai te propor crescimento, evolução. Ela vai te propor o florescer. Florescer significa sair e ser quem você quer ser. É muito importante isso, tá? Então, seguramente eu indico você a participar da formação internacional de PNL e, de novo, o cuidado que eu comentei anteriormente, onde você vai fazer. Muito cuidado onde você vai fazer. Há muitas empresas por aí vendendo a R$ 45 PNL. Quem são essas pessoas? Elas são congruentes? Essas pessoas são só professores de palco ou professores de vida? Essas pessoas levam a PNL como essência e estilo de vida ou elas simplesmente ensinam e não sabem nem como é que é a reprodução das respostas? Eu tenho acompanhamento dos meus alunos, eu tenho desde a minha primeira formação que eu ministrei, grupos onde eu consigo manter o contato com essas pessoas e continuamente, semanalmente, eu mando materiais novos, coisas que elas podem olhar, que podem fazer, que podem relembrar. Então eu tenho muito cuidado, eu não abandono simplesmente os meus alunos que passam por mim e simplesmente fazem um curso de PNL, não. Eles fazem um curso de vida, uma transição de vida, uma mudança que vai ser tão profunda que ela vai ter até mesmo dúvida de quem ela era anteriormente, porque ela vai descobrir a sua essência e perceber que muito se foi colocado nessa mochila das costas que não era seu. As responsabilidades que ela tomou e aquilo que a partir de agora ela decide responder. Então, isso é muito importante. Aqui acabam as nossas perguntas e respostas sobre PNL, o que serve, para que é. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas certamente você vai ter muitas respostas por aí. E se você tiver mais um par de perguntas, me pergunte, que daqui a pouco pode até rolar um vídeo para responder essas perguntas, tá bom? Grande abraço.